A morte é um inimigo implacável, feroz. A morte não escolhe a quem irá tragar. Ricos, pobres, todos podem ser alcançados por ela de igual modo. A morte, ela nos assusta. E nos assusta porque nós sabemos que não adianta enfrentá-la. Quem a enfrentar ou quem desafiá-la vai um dia descobrir que ela não pode ser vencida. A morte nos assusta e nos controla. Ela nos controla porque quando o assaltante chega diante de nós, ele chega com a arma, ele chega com o poder da morte. E por isso nós nos rendemos imediatamente. Quem tem o poder da morte tem o poder do controle e da subordinação de qualquer ser humano. Impérios, durante toda a história da humanidade, conseguiram controlar outros impérios através do poder da autoridade da morte. A morte é quase invencível. Eu falei quase, né? Quase. Porque amanhã é sexta-feira da paixão. E amanhã nós celebramos uma paixão incrível de um Deus maravilhoso, que olhou para a humanidade e viu o nosso terror e temor em relação à morte. E vendo essa nossa angústia causada pela morte, enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que seu Filho pudesse encarar a morte de frente, olhando-a nos olhos e vencê-la. E sabe, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, ela não é uma vitória só dele, mas é uma vitória nossa. Porque ele tomou sobre si a causa da nossa morte. E a causa da nossa morte, a causa da morte existir, é o pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tomou para si a culpa que não era dele, nossa. Ou seja, ele tomou para si a nossa morte. E aí, quando ele vence a morte, nós que cremos nele, vencemos com ele a nossa própria morte. Assim ele pôde dizer, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Senhor Jesus Cristo, então, venceu a morte, venceu a minha morte e venceu a sua morte. Você que crê nele, você que confia nele, você que entregou sua vida a ele, a sua morte não existe mais. Nós passamos, segundo as Escrituras dizem, em Cristo, da morte para a vida. E é isso que significa Páscoa. Pachá, passagem, é a palavra do hebraico. E Pachá, passagem, significa eu passei da morte para a vida, eu venci a morte, nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa celebrar isso. Celebre isso, celebre que a morte, essa implacável e destruidora inimiga, foi completamente subjugada. O apóstolo Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Tu fostes completamente derrotada. Em Cristo nós temos muito mais que vida. Feliz Páscoa para todos. Deus te abençoe bastante. Com muita vida.